E esse é nosso segundo vídeo do minicurso Ganhe Enquanto Aprende. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar um card aqui para você clicar, assistir e assim obter uma compreensão efetiva do nosso conteúdo. Meu nome é Lídia Barros, engenheira civil, fundadora da equipe Engenharia e com mais de 7 anos de experiência em levantamento arquitetônico. Antes de eu iniciar a nossa aula, vou fazer um breve complemento aqui da aula anterior, onde eu falava sobre os serviços de topografia, que giram em torno aí de R$3.000, a depender da área. Atualmente, a tecnologia já apresenta a opção de elaboração desse serviço com auxílio de drones. Isso diminui o custo consideravelmente, pois dispensa a presença de profissionais auxiliares no local, daí vemos a máquina substituindo o homem. Porém, a máquina não decide por si. Você deve escolher um profissional com experiência na direção desse equipamento. O equipamento deve ser calibrado e registrado na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para que assim seu trabalho seja regular. Agora vamos que vamos para a nossa aula, e agora você vai ver 2 dos 9 passos que irei te apresentar ao longo desse mini curso. E não deixe de assistir as próximas aulas. Já deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora que você já sabe dos potenciais ganhos na realização do levantamento arquitetônico, vamos de fato saber o que é esse serviço, por que é tão importante a realização dele de maneira correta e quem são os principais clientes para a venda desse serviço. Bem, gente, o levantamento arquitetônico nada mais é que a realização de medições em imóveis existentes, ou seja, eles já estão construídos e após a sua medição, você elabora a digitalização daquelas medidas que você levantou no local. As edificações que precisam desse serviço são aquelas que passarão por reformas ou por uma atualização de projetos. É primordial que você elabore um serviço com precisão, porque essa planta servirá de base para todas as demais plantas. Plantas de reforma, demolição, construção ou iluminação, mobiliário e etc. E quem é o cliente ideal para a venda desse serviço? Os arquitetos e engenheiros que trabalhem com projetos de reforma, pois o cliente final geralmente ele quer saber não quer saber das etapas, né? Ele quer saber no acabamento, nas pessoas que ele irá receber no local, no bem-estar. Dificilmente ele entenderá o que é o levantamento como uma etapa essencial daquele trabalho. Vamos para o nosso primeiro passo. Conheça o local de medição com antecedência. Lembram que existem 2 formas de elaborar o orçamento? Em uma delas, o cliente te envia todo o material necessário, incluindo o endereço, e na outra você mesmo vai no local e se certifica do trajeto, da condição de trabalho, verifica se existe a necessidade de buscar chaves do imóvel em outro local e etc. Tudo isso leva tempo, viu, gente? E toma bastante tempo se ainda no dia da medição você não estiver com essas pendências resolvidas. Caso você feche o trabalho dentro da primeira opção, e quando eu digo fechar, não é só de boca não, tá? É contrato assinado, entrada no bolso, daí sim você começa a realização do serviço de fato. Se for o caso de medir casas em condomínios fechados, ter a certeza do número da casa. Se for o caso de medir apartamentos, ter a certeza do número do apartamento. Comunicação, gente, é um dos fatores que mais causam atrasos no processo. Vou contar aqui um caso que aconteceu conosco. Certo dia, nós fomos medir um apartamento em um edifício que estava ainda em construção. Portanto, o apartamento estava vazio e não finalizado. O nosso cliente, arquiteto, nos encontrou na garagem desse edifício, junto com o técnico da obra. Estávamos todos no local e ele ainda não tinha me dito o número do apartamento. Mas como ele soltou para o técnico, por gentileza, leva eles no apartamento da minha cliente. E o técnico, ok. Então, para nós ali estava tudo certo. O que vocês acham que aconteceu depois dessa conversa? Dá uma pausa aí e me conta nos comentários antes de ouvir o restante da história. Gente, o técnico simplesmente nos levou no apartamento que media 365 metros quadrados. Aliás, o porte de todos os apartamentos desse edifício eram de fato nessa faixa, gente, tá? Só para deixar claro. Então, nós medimos todas as divisões, forro,
pontos elétricos, e foram muitos pontos, diga-se de passagem. E como o apartamento estava vazio, nós levamos 2 tardes para a realização dessa medição, no modo full, que eu costumo dizer. Nesse modo a gente tira o máximo de proveito do horário que temos. Nessa época estávamos na faculdade, então todo o tempo é precioso na resolução de qualquer atividade ou serviço. Ter retrabalho significava perder o que mais tínhamos de precioso, o tempo. Pois bem, após o momento de levantamento de dados, nós partimos para a digitalização. Nesse caso, o meu colega ficou encarregado por esse segundo momento. E com a digitalização, percebemos uma certa irregularidade em uma das paredes que, ao comparar com as fotos, só poderia ser erro de medição. Informamos ao nosso cliente durante o processo de digitalização, porque ele pediu o trabalho com uma certa rapidez e nós passamos ali que já tinha feito até aquele momento e compartilhamos sobre o trecho irregular na planta, mostramos a foto e tudo mais. Ocorre que nós nos deslocamos ao edifício novamente, agora dessa vez com o nosso cliente. Veja bem o caminho para o retrabalho. E eu crendo que nós só tínhamos um problema, que é aquela parede irregular. Quando de repente eu chamei o número do elevador e meu cliente chamou outro. Aí eu perguntei: você vai olhar o apartamento de um outro cliente? Daí ele respondeu: não, nós vamos no apartamento que vocês estão medindo. Gente, eu não sabia se ria ou se chorava, porque nós fomos levados por instrução que se passou ali na nossa frente sobre o apartamento e cliente, porém o apartamento correto era outro. Ou seja, eu não confirmei, eu só fui seguir o direcionamento. Eu não confirmei com ele explicitamente, é o número tal, e para ele responder sim, é o número tal. Não ocorreu isso. Agora imagina, perdemos tempo de serviço em um trabalho que já estava com o prazo apertado por conta de uma falha na comunicação. E como que eu poderia ter evitado essa situação? Depois disso, e até hoje, eu procuro confirmar de diferentes formas com os clientes antes de iniciar o trabalho, antes de chegar no local, faço as conferências e depois de chegar na edificação, faço algumas filmagens e envio para me certificar que é aquela edificação mesmo. Às vezes a gente vai medir só alguns locais no apartamento, então eu faço a filmagem dos locais e envio para saber se realmente o que ele falou é o que a gente entendeu. Então, nunca mais passamos por uma dessas, Se você já teve uma experiência parecida, conta aqui pra gente nos comentários, pra gente se aproximar mais. Compartilhando nossas experiências, a gente percebe que nenhuma experiência é tão única assim. No item 2, você se certifica do objeto da medição. E nesse item é importante ressaltar que você deve amarrar esse objeto em contrato, tá? Mesmo com aquelas conversas informais que acontecem ali durante o processo de fechamento do negócio, é imprescindível se ter um contrato bem elaborado para evitar que na entrega do trabalho seja cobrado algo que não foi acertado. O comum que costuma acontecer aqui vem aquele cliente todo empolgado, que chega geralmente muito animado e diz assim: eu quero só a planta dessa edificação, que vai ficar show aqui, e é isso, e mais ou menos dessa forma que ele trata o assunto. Com o mesmo tom de alegria, ele pergunta, quando você entrega: você tirou os pontos de tomadas? E isso trata-se de quê? De um desalinhamento de expectativas. Ele pediu algo, esperando a mais, e como você não amarrou com palavras em contrato, agora vira uma situação delicada, que ou você explica e ele entende, ou em certo momento você resolve fazer aquela entrega a mais, aí já atropelando os seus prazos, porque o cliente é bom e você não quer desapontá-lo. Já no tópico 3, fala de ter objetivos claros. Bom, você já amarrou bem aqui em contrato o que você vai medir e entregar. Agora você tem que ter em mente o que vai fazer, por onde vai começar, para você não ficar vagando de um lado para o outro. Mas sobre isso veremos mais adiante. Com base nas primeiras informações, nós já podemos configurar a equipe de levantamento. No item 1, mostra no espelho uma pessoa, tem uma indicação para uma pessoa em campo realizando todas as atividades, croquis, medições, fotos, vídeos. Já no segundo quadro, temos uma equipe com 2 pessoas. E aqui eu deixo minha humilde opinião. Melhor configuração mínima que tem é essa com 2 pessoas. A produtividade em campo aumenta consideravelmente. Nos primeiros momentos no local da medição, enquanto um desenha, o outro já tira fotos,
faz vídeos, e isso leva em média quase o mesmo tempo. Considerando aí uma residência de 200 metros quadrados, por exemplo, medição de tudo: alvenaria, abertura, desníveis, tomadas, forro, pontos hidráulicos, às vezes alguns mobiliários, você leva em torno de 1 hora ou mais para elaborar todos os croquis. Enquanto isso, seu companheiro estará capturando fotos e vídeos do local. Já no item 3, mostra uma equipe com 3 pessoas. Nesse levantamento em específico, era uma medição de um edifício com 3 pavimentos, e em cada pavimento tinha uma dupla realizando medição, porém o pavimento térreo estava muito escuro, algumas salas sem aberturas, e a necessidade de uma terceira pessoa iluminando o ambiente foi precisa em vários momentos. Sobre a formação de equipe, é bem dinâmico. Com o tempo você vai aprendendo a configurar dependendo da sua necessidade. No segundo passo, eu te mostro alguns equipamentos básicos e outros não tão básicos assim para uma medição. O primeiro equipamento trata-se de uma boa e velha trena metálica. Aqui na imagem temos elas de 2 metros e de 5 metros. Essa de 2 metros é sempre bom você tê-la na bolsa, não importa a ocasião. Afinal, as oportunidades aparecem para quem está pronto. Ou seja, se você for em uma medição, leve a trena. Se você for a um restaurante, leve a trena. Nunca se sabe o que vai ser preciso medir, não é mesmo? O item 2 mostra a nossa prancheta, papéis e lapiseiras. Leve sempre uma borracha. Eu particularmente gosto de desenhar os croquis com lapiseira, número 7, porque dá para apagar. Porém, as cotas gosto de anotar de caneta, porque com o tempo o grafite vai saindo, às vezes borrando, apagando, enfim, é uma prática minha. Tem gente da minha equipe que ainda gosta de fazer de lápis, os dois, tanto o croquis quanto as cotas, mas aí vai de cada um, é só uma sugestão. O item 3 mostra um celular, que é um item que a maioria das pessoas já possui atualmente, então a câmera para as fotos e vídeos das suas medições está de fácil alcance. Já no item 4, traz um detector de materiais, que eu utilizo na identificação de aço, em pilares, em vigas. Às vezes temos um elemento vertical na parede que sugere um pilar, porém na verdade é um shaft, ou às vezes é uma parte shaft e outra parte pilar. Para essa interpretação vai se dar aí a partir de outros levantamentos, né, como o histórico, conversas com o proprietário, além da própria medição. Por fim, o quinto elemento mostra a nossa queridinha trena eletrônica, que é uma mão na roda aí, principalmente quando estamos realizando medições internas sozinhos. Essa trena, pessoal, ela é ótima para medição interna. Já em áreas externas é preciso uma trena com outras configurações. Vamos falar agora do kit básico de sobrevivência. Bem, pessoal, muitos lugares que passamos tinham ali uma boa estrutura em funcionamento, portanto, água para beber, banheiro para utilizar e por vezes fomos abastecidos com lanches, mas isso é considerando uma situação ideal. Agora, considerando um pior cenário, você está medindo um local sem energia, desativado, sem água, sem insetos não, com insetos, morcegos, abelha. Pessoal, essa situação existe também. E por conta dessa situação, aqui eu indico a você um pequeno kit de sobrevivência, mas que você também vai adaptar aí conforme as suas necessidades. Por exemplo, não coloquei aqui papel higiênico, né? E aí vocês vão incrementando esse kit. O item 1 mostra aí 2 pilhas para a trena laser. Aí é bom também ter uma bateria, né, para o detector de materiais. Temos também ali a lanterna, número 2. Eu uso uma lanterna de pescador. Ela é bastante potente, é bastante útil nos meus levantamentos onde os locais são mais, tem aquela penumbra. O terceiro item a gente tem água para se hidratar, e o quarto e quinto a gente tem aí os aperitivos que você achar necessário para a sua fome, seu desejo, né? Tem aí o Kit Kat, não é comercial, mas é porque eu gosto muito desse trem. E temos ali uma barra de cereal. Vencido essa etapa, agora é hora de colocar a elasticidade do seu corpo em prática. Na próxima aula daremos início ao levantamento na prática. E se você ficou até aqui, gostou dessa aula, dê seu joinha, seu apoio é muito importante para mim. Isso faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse material totalmente gratuito. Valeu, gente, e até quinta-feira que vem.